Os principais nomes do mundo da bola, Dimara Entrevista. É isso, Dimara Entrevista começando para você e, claro, sempre agradecendo. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua presença com a gente nos 91.7 da FM O Tempo, também no YouTube de O Tempo, youtube.com/O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, ou seja, em tudo de O Tempo você tem o Dimara Entrevista e pode acompanhar aqui com a gente. Olha só, você sabe que eu sempre digo o seguinte, que esse programa é um programa de amigos, feito para amigos, né, que são vocês todos que nos acompanham já há tanto tempo de carreira, né, e hoje eu trago um amigo muito especial. Aliás, eu estava falando dele ali fora, e o pessoal todo falou, nossa, e quanto tempo que a gente não vê falar dele, o que ele está falando? Primeiro, eu vou falar dos títulos dele, olha só. Pelo Vasco ele foi campeão brasileiro de 89, Taça Guanabara de 90, Taça Adolfo Bloch em 90, pelo Cruzeiro ele foi campeão da Supercopa em 91 e 92, Copa do Brasil 93, Campeonato Mineiro de 92, pelo Corinthians ele foi campeão da Copa do Brasil 95, Campeonato Paulista de 95, pelo América, ele foi campeão brasileiro em 97 da Série B, ou seja, subiu com a América. Ele é daqueles que jogou nos três, tá, gente? Da capital. Cruzeiro, Atlético e América. Tem também Copa América com a seleção brasileira. Olha, e jogava demais, mas ele jogava tanto, ele não jogava tanto, mas é resenha. A pessoa é resenha. Agora, além de ser muito resenha, era muito engraçado conviver com o boiadeiro no dia a dia, porque ele trazia pra gente não só o que ele é como pessoa, né? Humilde, gente boa, bom caráter, amigo dos amigos. Era um grupo fantástico em todos os que ele passou. Então, assim, eu tenho grandes histórias com ele. Marco Antônio Boiadeiro é o meu convidado. Que bom ter você aqui com a gente, querido. Ô, Dimara, bom ter você, nossa, bom demais. Lembrar da nossa época boa. Pena que não volta atrás. Não volta, mas não. Sempre bom falar com você, sempre bom falar com você. Muita saudade de todos aí. Que bom. E de Minas Gerais que gosta tanto de você, né? Porque, eu falo assim, né? Minha irmã, você é irmã, você é, nossa, do coração. Você também. A gente estava conversando um pouco antes de começar o programa e ele falava assim, nossa, você sabe tudo da minha vida. Eu falei, uai, mas eu vi tudo, né? Pior que sabe. Eu vi tudo, né? E a gente... era uma outra... Vamos lá. Quando a gente fala assim, outra época, né, Boiadeiro? Parece que faz assim, muito tempo, muitos anos, muita coisa e tal. Mas eu acho que não é a passagem dos anos, não. Eu acho que é mais a modificação do ser humano como ser humano mesmo, né? Hoje o futebol... mudou muito. Hoje o futebol, ele tem muito essa história do extremo, do magnânimo, do estrela, né, coisas que não aconteciam com vocês nessa outra época. E olha que a gente não está falando de tempos assim, a gente está falando de tempo que você tinha também Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, não sei o quê. Esses jogadores nunca tiveram assim, esse estrelismo todo que às vezes a gente vê hoje nos jogadores. E olha, jogavam demais. Na época em que o futebol brasileiro, a gente pode dizer, fazia toda a diferença. Você sente isso também? Sinto muito, e a gente sabe, isso aí é no cotidiano, não é só no meio do futebol, é no dia a dia. As pessoas mudaram demais, as coisas ficaram tudo normal, né? Acho que não pode ser assim. E na nossa época, como você falou, a gente também foi famoso, a gente teve o nosso momento. Você foi mesmo. Então, os jogadores teve um momento, cada um teve o seu momento, uns mais, outros menos, mas lá dentro de campo não tinha diferença. Jogava eu, Renato Gaúcho, jogava... não tinha aquele diferença, né? Diferença, ou querer falar diferente, ou querer mandar, ali era todo mundo igual. A gente tinha que cobrar um do outro, amigos junto, não tinha estrelismo. E o que eu acho que
que apartou muito isso também das pessoas. Antes era todo mundo conversando ali mais próximo. O celular tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Que isso aí modificou muito. E também o celular veio para modernizar, e modernizando atrapalhou muita coisa também. Eu acho que atrapalhou muito. Moderniza. Quem sabe usar também pro bem é bom. Agora quem não sabe fica complicado. Mas o nosso futebol eu acho que era diferente. Não assim desprezando. Alguns falam, porque tá mais rápido. Se é hoje, será que jogava? Jogava com sobra. Não é que a gente quer se achar. Eu nem falo por mim, falo por tantos jogadores que eu fui fã também, que jogou do meu lado. Eu era fã do futebol de muitos, e muitos que nem fizeram um grande nome, que eu acho que joga mais do que muitos hoje, que joga hoje. O dinheiro a gente quer que ganhe. O dinheiro, por exemplo, fala de dinheiro, eu não tenho que esconder nada de ninguém. A gente quer que ganhe, mas a gente quer que mereça também o que ganha. É verdade. Eu acho que é por aí. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Aqui, me diz uma coisa, quem foi o treinador que mais te marcou em Minas Gerais? Olha, meu melhor treinador que todos a gente gosta, cada um de uma forma, mas o Enan Andrade é o que mais me ensinou, é o que mais me passou tudo de bom, um cara amigo, verdadeiro. É ele e o Jair Pereira, os dois que eu peguei assim, que eu convivi mais. E o Enan Andrade é aquele jeitão dele, firme, rígido, mas amigo. Não importa, ele falava, deixa que eu resolvo. Não tem dessa de falar, o time perdeu porque o fulano fez isso ou fez aquilo. Ele falava assim, deixa, faz o que eu tô mandando e deixa que vem cobrar de mim. Então ele era muito amigo. Como o Jair também é um cara que eu estimo demais, meu amigo demais, que ajudou eu muito também. Teve o Pinheiro, que foi meu amigo demais, que infelizmente não temos hoje, mas é um cara que eu gosto demais também. Mas o Enan Andrade passou muita coisa, muita experiência, muita coisa boa. Então isso é bom demais. Para mim ele foi um dos melhores, mas não deixa de ter o Jair, não deixa de ter o Pinheiro. Quem mais foi meu treinador aí? Tanta gente. Mas você sabe, boiadeiro, que a maioria se a gente for ver aqui, os meninos estão ali comigo e eles sabem disso, muitos dos entrevistados que eu trago aqui, sejam eles jogadores ou treinadores, você sabe que a maioria deles fala do Enio Andrade. Se é treinador é porque o Enio foi inspiração. Se é jogador é porque o Enio foi o melhor jogador. Sabe por quê? Parece que o seu Enio estava à frente do tempo dele, né? A forma como as equipes dele jogavam é o futebol de hoje. O seu Enio seria treinador hoje tranquilamente, né? No esquema dele, do jeito dele, né? Com força, na frente de tudo, não tem nem que falar. E eu tenho uma passagem com o Enan Andrade, ele era duro. Muito. A vez que eu não viajei, uma viagem lá, os caras falaram pra mim, não, joga aqui meio assim mesmo jeito que você tá, no outro jogo você vai ficar fora. Eu falei, beleza. Aí chegou no dia de jogo, falou, não, você vai ter que ir agora. Eu falei, mas vocês falaram que eu não ia, eu tô sentindo minha perna, não vou não. Aí peguei e o ônibus passou e não apareci. Aí foi pra uma excursão lá no Peru, um jogo amistoso lá no Peru. Isso. Aí voltou, na hora que eu cheguei, ele chegou na salinha, me chamou. A imprensa em cima dele, falando do boiadeiro, o que tinha. Ele falou, chama o boiadeiro pra eu conversar com ele. Na hora que eu entrei na sala, ele falou assim,
Boiadeiro, vem cá. Eu entrei, ele baixou o óculos assim e falou assim, você tem esterco na cabeça, boiadeiro? Mas aí eu falei, não, Sueno, o senhor sabe, tinha combinado. Tal. Aí conversei com ele, a imprensa em cima dele, veio em cima dele e falou, ó, o boiadeiro, as partes, se tiver multa, alguma coisa, é a diretoria, agora da minha parte eu resolvo. Se ele tiver bem, ele vai jogar, e se ele não tiver, ele não vai, acabou. Então ele não tem essas coisas de aumentar, de fazer aquele movimento que não precisa, porque tem muitos treinadores que ao invés dele resolver, fica passando coisinha, tititi daqui, dali, não, ele já dá um checkmate e resolve. E seu Enio era muito isso mesmo, e eu também tenho passagens com ele, assim, fantástica, né, fantásticas, o repórter do lado dele ali no banco, né, de reservas do Cruzeiro, e aí eu chegava para ele e falava assim, ele ia fazer alguma substituição, eu falava assim, o que você quer com essa substituição, assim, fora do microfone? Ele falava, vou te responder nada, não vou falar o que eu quero. Eu falei, tá. Aí dava 2 minutos, ele falava assim, vem aqui, Edmar. Aí eu ia perto, ele falava assim, quero isso. Falei, obrigada. Aí eu voltava e falava na transmissão, ou pro Luciano, né, ou pro Nivaldo Prieto, ou para quem tava, eu falava assim, não, o Enio falou que ele quer isso, aquilo, outro. Então ele era um amigo muito querido, não, né? Demais. Carinhoso, não tinha medalhão, né? não tinha nada com ele, nada, não. Nada, não. Ele era diferente mesmo. Eu lembro que uma vez também eu cheguei 30 segundos dentro do campo ali, na hora que eu tava chegando, ele falou assim, ó, corre em volta do campo, aí na hora que acabar o treino você vem falar comigo, ia ser coletivo. Fiquei correndo até acabar o treino, eu era o grande nome do Cruzeiro, falei, fiquei quietinha. Tô errado, Ele era assim. E, enfim, foram tantas passagens com o seu Enio, com o Jair também. Jair também é um amor de pessoa, tá louco, de confiança, né? o cara sempre fantástico. Infelizmente, depois da morte trágica, né, do filho. Do filho, eu ia te falar isso. O Jair, infelizmente, nunca mais recuperou, né, psicologicamente. Não foi o mesmo. Tinha vezes que a gente tava conversando com ele, a gente encontrava, ele tava chorando, a gente trocava ideia. Pro eu pessoal até quero ver entender... o Jair, para encontrar com ele, eu vou achar o telefone dele para me ligar para ele, eu gosto muito dele, tá louco. Eu vou achar e te mando. Só para o pessoal entender, o Jair Pereira era carioca, né? E a família dele morava no Rio de Janeiro. Ele era técnico do Atlético na época, eu acho. Não era técnico do Atlético. E o menino estava num ponto de ônibus, né, Boiadeiro? E uma bala perdida, né? Uma bala perdida. Não sei se ele estava com a camisa do Flamengo e atiraram nessa época de jogo. Foi algo assim e infelizmente ele acabou perdendo. O menino dele, acho que o menino tinha 15 anos, né? Nossa. Exatamente. Jair Pereira, na época, um dos maiores treinadores do Brasil, né? Demais. Top mesmo. Hoje vocês ouvem falar, o pessoal fica falando assim, Tite, Vanderlei Luxemburgo e tal. O Jair tinha o mesmo nível, estava neste patamar. Luiz Felipe Scolari, era esse patamar, né? Jair, Renan Andrade, tá louco. Eles eram o mesmo nível. O Pinheiro, quando essa Copa do Brasil que o Boiadeiro ganhou com o Cruzeiro em 93, o Pinheiro no ano anterior era o técnico do América. E aí o Cruzeiro faz a proposta para o Pinheiro ser o treinador do Cruzeiro no ano de 93. E o Pinheiro, então, vem para comandar o time nessa Copa do Brasil. Eu me lembro de chegar na toca e o Pinheiro virar para mim e falar assim, Kidmar, você acha que eu fiz bem? Né? Porque assim, lá no América eu não tinha muita cobrança, aqui eu vou ter muita, né? Eu falei, mas né? Você quer o time, é o preço, né? O Pinheiro também fantástico, né? Não, é o que eu tô falando, humilde, eu vou falar isso aí, o Pinheiro não é para fazer média nada, o Pinheiro, o tempo que eu trabalhei com ele, um treinador estudava, falava, posicionava, às vezes, na época ele não tinha o mesmo nome, mas o potencial ele tinha. Sem contar que para esta Copa do Brasil, o Cruzeiro contratou Éder Aleixo, né? Que era o grande ídolo do Atlético, né? E ele acabou ganhando o título dele, que ele tem como jogador de futebol, com o Cruzeiro. Olha que coisa interessante. O Cruzeiro é um grande amigo, título nacional. Irmão. Pessoa fantástica também, né? Um craque, tá louco, né? Um amor de pessoa, meu irmãozão também, nossa. E que ajudou muito aquele time. Agora, me conta uma coisa, porque a torcida do Cruzeiro tem uma paixão enorme pela Supercopa, né? A torcida do Cruzeiro amava aquelas
Supercopas, né? Amava. E você teve a chance de ganhar em 91 e 92. E era um timaço do Cruzeiro, né? Olha, Supercopa, eu me lembro, pra gente chegar naquele estádio ali no Mineirão, Era antes difícil. ali era difícil, ali era 90 mil pessoas com sobra. É. E a torcida, o bom da torcida e o nosso time, a gente estava tão preparado e assim, pensando no torcedor, e o torcedor também com aquela confiança, já ia com aquela confiança da nossa pegada, do nosso jeito de jogar. Isso aí foi um momento inesquecível, nossa senhora. E depois aquele jogo que nós perdemos lá, que o juiz meteu a mão e depois nós viramos aí dentro, ganhamos de 3-0. É uma coisa que eu não esqueço até hoje. E a torcida gritando meu nome, eu falo assim, eu sou um cara privilegiado, que Deus é tão bom comigo, que de repente eu tô lá, toda a torcida do Cruzeiro, eu lembro quando eu fui pro Cruzeiro, eu gosto de lembrar disso. Todo mundo gritava o nome, por exemplo, Paulo César, Isso aí. Ademir, O Paulo César era o Adilson, goleiro. o nome. Aí na hora que chegou no meu nome, de repente, boi, 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 boiadeiro, Deus faz um gol pra torcida do Cruzeiro. Aí você fala do nada, eu falo, isso é coisa de Deus pra vir uma coisa assim. Então isso aí marcou demais na minha vida. Era lindo, o Mineirão cantava o tempo inteiro Tá louco. isso. Até é porque ele jogou pouco, sabe, gente? Era coisa assim, corriqueira. Ele era insuperável, né? O meio-campo do Cruzeiro era muito forte, né? Era forte, forte. Muito forte. O meio-campo do Cruzeiro era muito forte. E a gente era muito unido, a gente... Claro que os outros times, não que os outros não sejam unidos, mas eu sei lá, ali nós viramos uma irmandade, 91 encontrava era a o família Enio, né? todos juntos, Isso, nas reuniões, então era gostoso demais. era assim, o pessoal fala de Ó, família. Ademir, Nonato, Isso. Roberto Gaúcho. Deixa eu falar aqui o time, só para o pessoal ter. Fala aí que eu vou falar. Eu peguei um aqui do jogo contra o River. Paulo César, Nonato, Paulão e Adilson, a zaga da seleção brasileira. Essa aqui era a zaga da seleção brasileira. Aí você tinha Célio Gaúcho, certo? Célio Gaúcho. Ademir, Boiadeiro, Luiz Fernando. Aí depois entrou o Macalé nesse jogo aqui. Aí tinha Mário Tilico, você se lembra? Mário Tilico jogou Mário muito Tilico também, né? Rapaz, eu olhava pra ele, só no olhar já me tirei. Uma vez que ele deu uma volta por fora por fora do bandeira, assim, atrás, no Pedregulho, e saiu no campo. Era uma velocidade incrível. Pegou a bola lá no fundo, eu metendo bola pra ele. Tilica tá louco. E aí tinha o Charles e o Marquinhos, certo? Marquinhos, que veio do Bahia. Era um timaço esse time do Cruzeiro, né? O técnico Enio Andrade, obviamente, né? Começando do Paulo César, tá louco. Eles jogavam. Olha, gente, era como música, assim, eles entravam em campo, a gente não sabia de quanto que ia ser a vitória, né? Sem contar, gente, que nessa época, por que chamava Supercopa? Eram os campeões da Libertadores, né? Ou seja, a força dessa competição era muito grande, né? Futebol argentino top na época, né? As grandes rivalidades, né, do Cruzeiro em termos sul-americanos começaram com a Supercopa, né? Não, e naquela época você jogar, não é igual hoje, eu falo que hoje é uma moleza você jogar do lado dos caras, o jeito que era pegado, jogar no Bomboneira, no Monumental. Isso. Contra o próprio Racing lá. Teve um jogo lá que queria virar nosso ônibus, era tanta pancada nesse ônibus, você não sabia se era tiro, o que era, querendo inibir a gente para chegar no Monumental. Verdade. Teve que chegar a polícia. Verdade. Para entrar dentro de campo era nego... um corredor de polícia, nego jogando bomba no seu pé e vai, nossa senhora, é complicado. Mas nós não intimidamos, não. Nunca intimidamos. Nunca. E assim, o Boiadeiro era um jogador que ele, exatamente por essa entrega, né, que ele tinha muito em campo, seu desgaste era muito grande, né, Boiadeiro? As pessoas às vezes falam, e a gente brinca com isso, que a gente brincava na época, porque o que acontecia? Às vezes o Boi, né, que igual a gente chama ele,
ele falava assim, não, nesse jogo eu não vou não. E a gente falava assim, meu Deus, mas como ele não vai? Igual essa história que ele contou do Enio, né? Por causa do avião, é muito longe, tem que descer lá, não sei como é que desce nesse aeroporto, eu não sei não, eu tô com medo, não vou não. E ele era franco, ele falava mesmo, então não tinha cobrança, porque a gente sabia que ele era assim, né? A empresa sabia que ele era assim. Mas assim, ele entrava no campo e arrebentava com tudo, entendeu? Não tinha essa. Mas quando ele falava que não ia, gente, esquece, porque ele não ia mesmo. E não adiantava nada, não é? É verdade, nossa. E eu quando dava aqueles pânicos em mim, aquele desespero. Ele tinha isso, Aí eu me dava esses brancos e eu falava, gente, deixa eu fora que eu não tô bem esses dias. Depois que eu tomei. Mas você sabe que foi depois que eu tomei aquela pancada lá naquele jogo. Deixa eu contar isso, que eu adoro. Essa história é muito engraçada. Foi depois disso aí que me deu isso aí. Foi. A esposa, na época, a esposa do boiadeiro, né? É fantástica também, super. Que é a mãe das filhas dele, né? E a gente tinha uma relação muito bacana também, né, com ela, e aí foi interessante, ele foi fazer jogo, foi em que cidade aquilo? Eu não lembro, mas foi, que cidade, você lembra? Nossa, eu não Itabira? Isso, Itabira, contra o Valério. Itabira. Foi contra o Valério, não é? Um amistoso. Foi um amistoso. Pois é, eu sei lá o que era, mas tinha um banco de cimento amistoso, lá. na época do Jair Pereira. Na época do Jair Pereira. Aí tinha um banco lá de concreto, né? Concreto mesmo. O boiadeiro ali naquela dele de se entregar, né, por completo no jogo, obviamente, foi uma falta que você sofreu, que você foi parar no banco? Eu fui cruzar a bola na velocidade, o banco era na linha de fundo em vez de ser na lateral, eu não tinha visto aquilo. Aí, na hora que eu cruzei, que eu fui rodar pra pôr a mão no alambrado, eu mandei o rosto assim e desmaiei. Foi. Aí entrou um dedo pra dentro assim, fraturou em 2 lugares em cima do olho e em cima da boca. Eu fiquei desacordado. Aquelas coisas que ainda tinha no futebol, né? Porque hoje você não encontra mais esse tipo de coisa, né? Não pode ter nada nas laterais e tudo mais. E aí foi um susto muito grande, porque ele ficou desacordado e tal, e o boiadeiro ficou muito assustado também com isso, né? Obviamente ele teve todo o atendimento, entrou em pânico, é ótimo. Aí ele teve todo o atendimento necessário e tudo mais. Aí o boiadeiro volta pra casa, aí eu liguei pra esposa dele, perguntei se eu podia ir lá, eu com a equipe da emissora onde eu trabalhava na época. Aí ela falou, pode, vem aqui ver, ele vai gostar de ver vocês, porque ele não tá querendo, ele tá querendo ficar com as pessoas, ele não quer ficar sozinho e tal, vem que é bom que, né, é diferente pra ele. Eu fui, para dar um apoio. Aí eu fui com a equipe e tal. Aí ela, tadinha, porque, lógico, né, gente, a família do boiadeiro é do interior de São Paulo, boiadeiro, né? Interior. E a dela também, né, era do interior de São Paulo? Também do interior. Então obviamente, eles não tinham parentes aqui, nada, né? Então, aí, não tinha ninguém. Aí eu cheguei lá, aí fiz a entrevista, ele falou, né, nossa, tô muito mal, aquele negócio, o negócio bateu, eu tenho um rombo aqui, não sei quanto que eu volto, aquelas coisas, né, de boiadeiro. Quem conhece, vocês estão conhecendo agora, mas quem conhece tá ouvindo, né? Aí ela virou e falou assim pra mim, eu terminei a entrevista, ela falou assim, aqui, será que você fica com ele um pouco pra mim, Tismara? Porque eu preciso sair, era alguma coisa com as meninas, buscar as meninas na escola, eu não lembro o que era. E ele não quer ficar sozinho de jeito nenhum. Você morava ali perto do aeroporto da Pampulha, né? Isso. Né? Naquela casa lá e tal. Aí eu falei, ele não pode ficar sozinho? Ela falou assim, não, ele não quer ficar sozinho, Tismara, de jeito nenhum, não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Eu falei, beleza, então eu fico. Aí ficamos, a equipe da Bandeirantes com o boiadeiro a tarde toda, né, para que a esposa dele pudesse, enfim, cuidar das meninas, fazer o que ela tinha que fazer. Mas sabe por que o pânico? Quando você tá em pânico, hoje eu dou aula para todo mundo que tem problema, pânico, depressão, essas coisas, que eu tive uma forte depois daquilo. Mas graças a Deus eu recuperei. Graças a Deus. Mas as histórias dele eram essas, e era de uma humildade, gente. E ele era, assim, um dos maiores jogadores do Brasil, né? Você tem noção do que é isso? Né? Uma passagem boa, né? Passagem, isso foi fantástico, né? Campeão brasileiro, vim pro Cruzeiro. O Cruzeiro, na época, não estava... Graças a Deus, quando fomos pro Cruzeiro, nós levamos o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não estava legal na época. Isso aí. Então foi bom demais. E depois a minha passagem pelo América foi boa.
Foi bom? Vocês subiram com o time. Foi boa demais. Meus amigos, subiu para a Série A. Também, a gente está falando do Cruzeiro, mas claro. No Atlético eu não tive uma passagem muito boa, mas eu tenho meus amigos, que eu gosto demais, que eu tenho muitos irmãos lá. Então, tudo que eu passei foi bom demais. Ele fala isso não foi tão bom, não sei o que, porque o nível de exigência do boiadeiro é muito grande, né? E para quem foi... Né, o jogador que ele foi, como tecnicamente, fisicamente, porque fisicamente você era impecável, né? Fisicamente, você tinha muita força física, né? Eu tinha muito preparo físico, e isso aí me ajudava muito. E eu tendo preparo físico e sabendo jogar um pouco, tocar a bola, cadenciar, ajudava com o preparo, que eu tinha um preparo bom demais. E me conta da Copa América com a seleção brasileira. Você estava me Copa lembrando América, que você quase eu não fui. Eu lembrei. Quase eu não embarquei. Eu fui na marra, fui no choque na época. Conta era por quê? O Beneci queria me embarcar, eu queria ficar, porque era a final da Copa do Brasil. Eu falei, eu vou. Isso. Mas eu ia disputar um torneio e a Copa América. Uhum. Mas eu queria jogar a final para depois ir, não dava, mas quase que eu não fui. Faltou um pouquinho, um beicinho de purga para mim não poder chegar lá. Aí acabou que eu fui. Aí não joguei a final da Copa do Brasil, ficamos torcendo por lá. Foi eu, Nonato, na época, a gente torcendo de lá e tal. Uhum. E graças a Deus o Cruzeiro foi campeão. E eu disputei um torneio nos Estados Unidos e depois uma Copa América Foi no Equador a Copa América, que no fim eu tive a infelicidade ainda de errar o pênalti. Foi mesmo. Mas assim, qual a sua... É interessante isso, né, boiadeiro? Porque você, ao contrário de muita gente, né, hoje, que faz tudo, né? Até por uma questão de negociação para o exterior também, né? As passagens em seleção brasileira hoje tem um peso muito grande, né? Você foi um jogador que não se preocupava muito com essa história de seleção, não, né? Não, porque... Você era mais dedicado a clube, né? Eu falei, vou fazer minha parte. Sempre fiz minha parte. E muitos clubes eu vi que eu podia até ter ido para a seleção e não fui. Apesar que na época também tinha muito craque, né? Muito. Para ir na seleção. Muita gente boa. Para ir na seleção antigamente era muito nego bom. Mas tinha um que eu via que eu falava, ali dava para mim encaixar, dava para mim ir, sabe? Mas aí, na época também, a gente não pode falar claramente. A gente tem que estar ou na graça de algum treinador também, ou se eu tivesse com um treinador, graça assim que eu digo, um treinador que tivesse treinado num clube, confiava em você para te levar. Então tem muitas dessas coisas também. Às vezes você tem o futebol, mas o cara já tem um outro cara que ele já conhece, já trabalhou junto, aí você perde o espaço. Mesmo você tendo se for igual, ele vai levar o dele que ele conhece. Mas, para mim, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo do que foi na minha vida, no futebol, o que eu passei, as amizades que eu fiz, o nome que eu deixei como homem, honestidade, amigo. Então, isso aí nada paga, saber do seu caráter, o que você foi. Então, isso aí eu acho que é o mais importante. Dos clubes todos que você passou, né? Obviamente você começou lá no Botafogo, né? Esse Botafogo aqui é o de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Aí depois Guarani, Vasco, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, teve o Rio Branco. Esse Rio Branco é o de Americana? Né? De Americana, isso. De Americana, Anápolis, América, Atlético, União Barbarense, São Carlos. Não, União Barbarense, eu vejo que os caras põem esse União Barbarense, eu não cheguei a jogar. Não, e nunca teve lá? Nunca tive num time de lá. Olha, eles adotaram você lá então. Porque o União Barbarense tem um grande amigo meu lá que é o André Cruz. O André Cruz acho que ele é de União Barbarense. O André, que é muito amigo meu, que foi zagueiro na época, jogou na seleção, no Flamengo. Sim. Mas eu nunca joguei na União, nem passei assim lá pra jogar. Que interessante. Agora, São Carlense você teve mesmo? São Carlense eu tive, fui lá que tinha um amigo meu que pediu, eu joguei só um jogo, 2 também, e depois eu... Isso já era o final da carreira, né? 2000 e tal, né? Isso, por aí, minha amiga. De todas essas equipes, obviamente, o que marca são os grandes clubes, né? Até os X que você conseguiu e tal, ser campeão brasileiro. Você foi vice-campeão antes de ser campeão com o Vasco, né?
Você teve um vice-campeonato brasileiro, né? Ó, no Guarani eu tive uma passagem, eu fiquei 3 anos no Guarani. Isso. O Guarani tinha um timaço, era Ivair, Ricardo Rocha, João Paulo, Zé Mário, Sérgio Nery, um timaço, Catatal, Tozinho, Barbieri, uma turma. E lá nós chegamos em 3 finais. Até eu fui a revelação do Campeonato Brasileiro, foi meu primeiro Campeonato Brasileiro. E você foi vice-campeão com esse time, não é isso? Fui vice-campeão, e eu disputava bola de prata com o Zico, com o Sócrates, com o Pita, com o Zenon, olha os caras que eu disputava bola de prata. Gente, eu falo pra vocês, não tô falando pra vocês, olha o tanto que esse homem jogava, gente. Olha com quem que ele disputava, quem eram os craques da época, gente. Você acredita que eu não sabia o que era Campeonato Brasileiro? Então, você não sabia? Ó, eu fui para disputar, eu era menino, vindo do mato, aí joguei no Botafogo, de repente fui pro Guarani, Campeonato Brasileiro, tinha que viajar de avião, eu quase morri. Meu primeiro voo eu perdi no aeroporto, tão perdido que eu fiquei. Os caras acharam que eu tinha fugido, que eu não queria ir, eu falei, não, eu fiquei tão aqui, perdido, eu não escutei a chamada, eu perdi o voo, e depois eu fui mais tarde. Eu vou te falar. Mas aí eu fui a revelação do Campeonato Brasileiro, disputando com esse pessoal tudo. Aí eu falei assim, aí fomos pra final de São Paulo, que perdemos nos pênaltis, eu fiz um gol de cabeça. Foi 3-3 esse jogo, mas o Aragão mandou a mão em nós nesse jogo. Não teve jeito, não é querer falar não. Era o árbitro, tá, gente, da época. Eu não tô falando mal não, nem criticando. Você pode, quem vê o pênalti que ele não deu no João Paulo, nossa senhora, foi terrível. Atrapalhou nós demais no começo, naquele pênalti que ele não deu. Eles falam da arbitragem de hoje, né, ainda com o VAR, mas na época que o Boiadeiro jogou, né, que nem tinha VAR, vocês não têm nem noção do que acontecia na arbitragem. Era assim... Não, e a raiva que pior, você passava, né? você. Porque o juiz errar, ele tem todo o direito. Mas agora, quando tá mal intencionado, a gente vê, a gente sabe, a gente percebe. A gente percebe. É diferente, né? Não, é diferente, foi difícil. E aí, depois desse Guarani, você foi vice-campeão brasileiro. Aí você foi campeão brasileiro com o Vasco. E aí depois eu fui na final com o Corinthians pelo Guarani, que nós perdemos pro Corinthians em 88. Ah, também teve essa outra final também? Aí depois teve uma outra final com o Sport em Recife. 3 anos nas finais. Eu falei, gente, será que aqui a gente não vai ganhar um título no Brinco de Ouro? Será que tem alguma coisa lacrada aqui? Aí fui pro Vasco, eu fui campeão brasileiro, fui campeão no torneio de Carranza em Madrid. Teve um campeão dos campeões. Então, e fui pro Cruzeiro. Aí fui pro Cruzeiro, fui ganhando também pro Cruzeiro. Começamos a ganhar, graças a Deus. Fui pro América, fui campeão. No Atlético, quase que nós chegamos no Brasileiro, rapaz. Foi por nada no Atlético. E foi mesmo. Esse time do Atlético também era um time Nossa, bom. Né? Marques, Valdir, Bigode. Marques, Valdir. Já tinha o Guilherme na sua época, não? O Guilherme não, o Guilherme depois, é meu amigão, né? Mas eu não... foi depois. Esse é o Atlético 98, 99, né? Isso. Não é? Isso. Isso que mesmo. Foi, inclusive, ele disputou com o Corinthians, né? A final do campeonato, né? Que eram 3 partidas. Foi. Não foi? Sim, acho que eu já tinha saído, porque eu fiquei só um tempo e saí. Né? Aqui, mas de todos esses times aí, Boiadeiro, qual que mais te marcou? Qual é a história que mais te marca? Ó, cada time é uma história, mas de um jeito. No Guarani eu tive uma história, começar do Botafogo em Ribeirão, que é onde começou minha carreira, que você passa lá, passa um filme onde você passou 5 anos debaixo da arquibancada. Embaixo da arquibancada você ficou 5 anos sem ter dinheiro para comer uma paçoca, não tinha jeito de vir para casa, vinha para casa 1 vez por ano, 2 vezes por ano, tinha que vir de carona porque não tinha dinheiro para voltar para trás na época, né, que era tudo muito difícil. De repente eu fui pro Guarani, em 6 meses eu estava sendo a revelação do Campeonato Brasileiro e na final do Campeonato Brasileiro, então isso aí marca bastante.
Só que, infelizmente, não dava dinheiro igual hoje, né? Que se eu fosse revelação do Campeonato Brasileiro hoje, o que eu não ia ganhar? Quer dizer, no caso, você ia embora do Brasil, né? Cada época é uma época. É uma coisa. Então, você acha E que aí- o que mais te marcou foi essa ou não? Cada um de um jeito. Cada assim. um de um jeito, não é que a gente tá falando, por exemplo, no Guarani, você faz uma irmandade, 3 anos de história chegando na final. Aí você vai pro Vasco, na época minha lá também, Bebeto, Bismarck, Soraco, Luiz Carlos Vinck, te marca demais também. Aí você vai pro Cruzeiro, 3 anos, disputa 7 finais de campeonato, com a turma de irmão maravilhoso, não tem jeito, então não tem assim de você falar que tem um preciso. Todos os lugares eu tenho irmãos, eu falo irmão mesmo porque eu falo com todos eles, de coração, isso aí te marca demais. Depois eu vou pro América, onde você vai a mesma forma, o mesmo jeito, a adoração que você tem pelas pessoas e que eles têm por você, o respeito, isso. Aí vou pro Atlético, a mesma amizade, os mesmos amigos, irmão, a gente tava nas festas junto, mesmo jogando em outro time, então isso é muito gostoso, isso aí é que leva a vida e te marca muito. No Corinthians, onde eu passei, que eu joguei também, meus amigos, meus irmãos, que até hoje eu jogo no Master do Corinthians, na seleção de Master. Corinthians é o time de coração da minha família. É muito Então isso foi... né? É muita história e história gostosa. Seleção, fiz tanta... os caras falavam, vamos lá pro quarto boiadeiro que lá tem resenha. E tinha mesmo, gente. Tinha lá mesmo. tem história. Aí você começava a contar de fazenda, de tudo quanto é coisa, e sempre saiu alguma coisinha diferente pra gente poder dar risada. Aí um começa daqui, outro dali, e a coisa ia. Me conta agora, pra gente... a gente, obviamente, já está caminhando para a parte final do programa. O que boiadeiro faz hoje? Tem 2 filhas, né? Uma está estudando medicina, a outra é a doutora advogada. Natália, né? que ela já é formada, ela faz... ela já formou? Faz tempo, ela faz cirurgia de estrabismo. Ela é Ela é oftalmologista. Uhum. Oftalmologista. A minha outra é a Ana Beatriz, que formou em Direito. E eu moro eu tenho propriedade em Onda Verde, próximo a São José do Rio Preto. Minha residência é em Onda Verde, ou em São José do Rio Preto. Minha família toda de Paulo Faria, Américo de Campos. Então conta a verdade, ele é um super fazendeiro hoje. Aí eu mexo assim, eu falo assim, eu sou um cara, graças a Deus, tranquilo, porque... Eu trabalho por conta, pego férias a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero. Tá vendo? Não tem horário, eu faço meu horário, então eu mexo lá na fazenda, eu gosto de tirar leite, eu tiro, eu gosto de andar a cavalo, aí eu mexo com um pouco de cana, eu mexo com um pouco de imóvel, que eu gosto de construção também. Então, de tudo eu mexo um pouco. Este é o boiadeiro, que se tornou mesmo um boiadeiro, né? E uma hora que você vier pra cá na região, você vem pra cá, você vai em casa. Claro que eu vou, com o maior prazer, com o maior carinho. Minha amiga, você era a nossa alegria, nossa repórter. Chegava lá, já entrevistava, já acabava o jogo, você já estava lá entrevistando a gente. Olha, dizer o seguinte pra você. Apoiava a gente, cobrava, perguntava, mas sempre procurando, igual você falou, conhece a gente. Eu fico bobo na hora que você falou assim, o tanto que você conhece a gente. Nós todos lá da época, porque estava sempre junto, né? É verdade. E foi uma época muito bacana. Te dizer que eu tenho um orgulho danado de poder dizer que você é meu amigo. E aí não é pelo, e aí não é pelos títulos, pelo que você fez como jogador, mas é pela pessoa que você é, um dos maiores caráteres que eu tive chance de conhecer na minha carreira, de um respeito enorme. Gente, eu era a única mulher. Né? Era minha mesmo. mãe, eu era a única mulher. E as pessoas perguntam assim, mas como é que era a relação? Eu falei, é normal. Era super, não acontecia nada. Eu me dava o respeito e eles me respeitavam. Tinha 300 homens no vestiário. Nunca teve um desrespeito. Você entrava lá. Nada, normal. Entrevistava nós. Na hora que você chegava, a gente já embrulhava na toalha, dava um jeito. Verdade, era mesmo. Pronto. Não é? Eu entrava.
Nunca Eu entrava teve- de costas, gente. Aí os meninos. Não, aí, mas nunca. Aí eles falavam assim, não, Teve tá nada. ok, Dimara. E com todo mundo, e isso com todo mundo. Todo Eu me mundo. lembro de uma final de campeonato com o Luiz Fernando Flores, e ele aí tava Puta, pronto lá pra, irmãozão. uma gracinha de pessoa também. Eu Tá tava louco. lá pra entrevistá-lo, aí ele falou assim pra mim. Aí eu entrei, tinha um monte de repórter, obviamente, todos homens, né? Eles estavam todos na minha frente, e eu pra trás um pouquinho, porque eu também não era uma intrusa, né? Eu não ultrapassava os meus limites. Aí eu coloquei o microfone e ele falou assim, Dimara, eu só tô de toalha. Eu falei, fica tranquilo, filhinho, eu não tô olhando pra baixo, tô olhando pra sua carinha. E era assim, não tinha muita, né? Não tinha, era isso, esse era o respeito. Eu às vezes entrava de costas e meu cinegrafista falava assim, tá vindo fulano. Eu falei, eu quero falar com ele. Aí vocês vinham, entravam de frente pra mim, eu falava. Eu entrava no vestiário com eles na Isso, banheira. direto. Ué. Mineirão, direto. E sempre foi muito tranquilo lidar com isso, porque eles sempre me respeitaram muito. Demais. Então, demais. essa amizade que a gente tem é uma amizade de verdade mesmo. A gente pode não se Verdade, tá falar louco. todos os dias, não se falar é e igual tal. amigo de infância. Isso. Você não esquece. Não esquecemos. E, assim, dizer que eu tenho muito orgulho de ter a sua amizade por isso tudo, mas também muito orgulho da carreira que você fez, brilhante. E eu fiz questão de te trazer no programa, primeiro porque muita gente pergunta de você, o que ele está fazendo, onde é que ele tá, os torcedores e todo mundo fala, Graças e muita a gente fica Deus. lembrando, né, Aí das você dá nossas um beijão nos entrevistas. torcedores por mim, que a gente não Diga não para esquece. eles, então, agora, diga para os torcedores todos que sempre perguntam de você, fale de você para eles, conta para eles. Quero mandar um abraço pro nosso torcedor, né, da minha época do Cruzeiro, que sempre me deu o maior apoio, com aquele grito de guerra, boi, 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 boiadeiro, faz mais um gol para a torcida do Cruzeiro. Então eu só tenho que agradecer demais vocês por tudo, pelo apoio que vocês sempre me deram aí, de coração mesmo. E qualquer hora dessa eu vou aparecer por aí. Beleza. Venha mesmo, já é nosso convidado para estar aqui ao vivo com a gente, tá? Já é Eu nosso quero lá no convidado. Mineirão, tem aquela marmitão gostoso ainda no Mineirão? Tem, menino, tem. Não é mais, ele é mais gourmet agora, sabe? Sei, Tá mais eu queria gourmet. que aquele zoião por cima, com aquele lobão. Não, esse aí não tem mais não, sabe? Mas tem uns outros lugares aqui, tem, a gente vai, tá? Eu levo você, tá bom? Beleza. Aqui, querido, amei, adorei ter você aqui. Manda um beijo enorme para as meninas, né, que eu Mando, conheci tão sim. pequenas. Para a mãe delas, que eu sempre tive um carinho enorme. Um beijo grande para você, que você continue esse cara bacana que você é, vitorioso na vida, né? Porque eu acho que isso é uma Obrigado, minha vitória amiga. na Você vida, né? também. O mesmo que você fala, eu desejo para você, da nossa amizade, que você falou, não é por causa nem de repórter, nem de nada, do nosso conhecimento. Só tem que agradecer. É isso então, obrigada meu querido, valeu demais. Ah, que linda! Obrigado. Um beijo enorme pra você, meu amor. Um beijo enorme. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Beijão, E é minha isso. amiga. Obrigada. E olha, Muito gente, obrigado. não agradece não, porque eu que fico agradecida, tá bom? E daí a gente encontra aí, pessoal Com todo aí. certeza. Olha só, gente, o Dimar Entrevista hoje recebeu, então, o Marco Antônio Boiadeiro. Não vai embora, não. Fica aí que eu tenho que terminar o programa. Tá. Ele já sai Beleza. correndo. E olha que não é nem para avião, entendeu? Porque avião ele não gosta. Então, Você seguinte, tava tomando um Rivotril. já estava. Então, o Dimar Entrevista de hoje vai chegando ao final. Muito feliz de ter o Marco Antônio Boiadeiro. Você, então, acompanha o Dimar Entrevista nos 91.7 FM da Rádio Super, no YouTube de O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo. A gente está sempre por aí, sempre trazendo, sem dúvida nenhuma, um grande ídolo, uma grande personalidade do futebol brasileiro, internacional, enfim. Você sabe que aqui você tem o melhor. Agradeço a audiência, grande beijo, tchau para vocês, até a próxima.